rejeitamos tempo pra servir aos que tanto necessitam. Tradição e um pouco de amor. Sábado é um dia de esperança, de lembrança, de descanso pleno do labor. É dia de esperança, de aliança entre o povo e o seu Senhor. É dia de alegria, de harmonia, é dia de canção e poesia. Tempo abençoado, santo dia do Senhor. De um sábado a outro sábado, adoraremos juntos ao Senhor. Na terra renovada, por toda a eternidade, exaltaremos seu amor. O sábado é um dia de esperança, de lembrança, de descanso pleno do labor. É dia de esperança, de aliança entre o povo e o seu Senhor. É dia de alegria, de harmonia, é dia de canção e poesia. Tempo abençoado, tempo consagrado, tempo incomparável, santo dia do Senhor. Muito bem, irmãos. No mês passado foi comemorado o Dia do Pastor. Mas o pastor não estava aqui com a gente, né? E a gente queria aproveitar esse momento aqui. Na verdade, para nós aqui do Jardim Prudência, todos os dias é o Dia do Pastor, tá? Queria que o pastor viesse aqui à frente. Nós somos agradecidos a Deus pela presença do pastor aqui no nosso meio, né? O pastor tem sido uma bênção para todos nós. E através do pastor, nós estamos muito próximos de realizar nossos sonhos. Amém. Nosso grande sonho. Amém. Né? E a gente pede para que vocês continuem orando, para que esse sonho aconteça o quanto antes. Né? Uma coisa que me chama muita atenção assim, no pastor é que ele sempre procura fazer o melhor. Muitas vezes, nas quartas-feiras, no mês passado, nos domingos, né, trouxe uma mensagem tão especial, né? E às vezes a igreja não estava tão cheia como agora, né? Mas ele não se importava. Ele sempre oferecia o melhor para as pessoas que estavam aqui, né? Eu fico assim meio emocionado, até pegar uma colinha aqui para não perder nada, assim. Uma coisa que me chama muita atenção do pastor assim é a sua paciência. O pastor assim é um homem muito paciente. E eu aprendi muito nesse período que nós estamos juntos aqui com você. Principalmente usando essa paciência para poder resolver problemas, né? E não são poucas, né? Que Deus continue capacitando você, usando você e inspirando você para cada um de nós, tá? Que Deus abençoe a sua vida. Eu só tenho que ratificar aqui tudo que o Humberto falou e muito mais, né? Muitas vezes a igreja não percebe, os membros normais não percebem como a gente trabalha assim nos bastidores, né? Então são resoluções, combinações, enfim, para o bom andamento da igreja que é de Deus, né? Mas a igreja toda participa também. Quando nós reunimos, por exemplo, a comissão, tudo isso aí é uma participação dos membros. E aqui na adoração, todo mundo em conjunto louvando, e o nosso Pai Celestial brevemente vai nos buscar para levar a um lugar muito mais
especial do que este, né? Gostaria, inclusive, o irmão Humberto vai fazer então a oração, e gostaríamos de chamar aqui as esposas da senhora, a Fátima e a Ana, por favor. Eu sinceramente gosto muito de dar um presente que a pessoa goste de receber, né? A gente preparou um presente aqui para o pastor. Cadê a minha? Acho que está ali, pega ali pouco. É? Opa! Aí. Tá vendo? Acho que vai ter que... Tem que abrir aqui. O pessoal tá... Opa! Mais uma vez, pastor, que Deus abençoe sua vida. Se você puder, vamos nos ajoelhar e vamos juntos agradecer ao nosso Deus. Oremos. Bom Deus, obrigado, Pai querido, as tuas ricas bênçãos sobre essa igreja do Jardim Prudência. Louvado seja o Senhor, porque o Senhor é nosso Deus, o Deus, digno de honra, de glória e de louvor. Somos agradecidos, ó Pai, pelo privilégio de estarmos aqui na tua igreja. Paizinho querido, fortalece as nossas vidas. Precisamos de Ti a cada momento, que possamos pegar nas Tuas mãos, andar pelos Teus caminhos, pela Tua estrada, rumo às mansões celestiais. De uma forma especial, neste momento, ó Deus querido, em oração, de joelhos, nós Te pedimos pelo pastor Mauro. O pastor Mauro tem sido uma bênção para a nossa igreja aqui do Jardim Prudência. Que o Senhor continue dando para ele sabedoria, entendimento, paciência, para ajudarmos a todos nós aqui a realizarmos o nosso grande sonho de ter a nossa igreja própria. Paizinho querido, nós acreditamos que através de Ti nós somos capazes de fazer grandes coisas. Estende as Tuas mãos hoje e sempre sobre essa igreja e derrame as Tuas bênçãos sem medidas sobre todos nós. Tudo isso, ó Deus querido, é o que nós te pedimos, agradecidos, em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Deus, ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Bom sábado. Muito obrigado pelo presente gentil, pelas palavras aí, Humberto, muito Reinaldo, muito gentil da parte de vocês, e vamos juntos crescendo para a pregação do Evangelho. Obrigado. No domingo passado, eu falei com vocês aqui sobre coragem para viver o extraordinário. Esse foi o tema. Sabe que Deus promete coisas muito boas para nós. Vou retomar um pouquinho quem estava aqui, mas porque hoje é a segunda parte, tá? A gente vai se aprofundar um pouco mais no conteúdo de domingo. Deus é bom com você? Você tem convicção disso? Deus é bom. E quando Deus faz coisas boas, Ele faz coisas boas pequenininhas ou Ele faz coisas boas extraordinárias? Quando Ele faz vinho para o casamento em Caná, Ele não só faz vinho, como Ele faz o melhor vinho já experimentado, como Ele faz uma quantidade de vinho que não ia mais acabar durante a festa e muito mais do que era preciso. Quando Jesus multiplica pães e peixes na grande multiplicação lá no sermão, Ele faz pão e peixe para todo mundo comer, ficar satisfeito, e sobram 12 cestos. Porque os milagres de Deus, eles não são milagres pequenininhos. Sempre que Deus age, Ele age dando o extraordinário. A grande questão no domingo de hoje é se eu tenho coragem suficiente para confiar em Deus, para acessar o extraordinário na minha vida.
ou se eu vou ficar tímido demais para dizer: Senhor, eu quero viver a plenitude. Quando João escreve as palavras de Jesus no capítulo 15, ele diz assim: eu disse essas coisas para que a minha alegria estivesse em vós e a minha alegria fosse completa. Ele quer que você vive a plenitude. Só que, para isso, precisa coragem, ousadia, para sair do normal, para sair da rotina, para romper com o que as pessoas dizem para nós. Então, alguém pode olhar para essa igreja e dizer: vocês são uma igreja muito pequena, vocês estão em número muito pequeno, vocês não vão conseguir realizar grandes coisas. Mas alguém que confia em Deus e crê nele, ao olhar para essa igreja, diz: vocês têm um potencial enorme para preencher os lugares vagos. Amém. Glória. Graças a Deus. Pelo fato de não estar lotada, tem potencial para crescer. Essa é a visão de alguém que confia em Deus, que não olha para as suas limitações, mas para as suas potencialidades. No domingo, a história era de Davi enfrentando Golias. Então, o problema, Golias, é maior do que Davi, notavelmente. Eu não preciso ser um gênio para entender que Davi estava em desvantagem. O problema, Golias, era insolúvel diante da situação, porque não tinha ninguém com força, altura e capacidade para enfrentar o gigante. Ninguém do povo de Israel. Mas quando Davi se propõe a enfrentar Golias, ele diz: eu não venho com força, com espada, com capacete, eu não venho com habilidade humana, eu venho em nome do Senhor dos Exércitos. Amém. E é esse que vai me dar a vitória, e é isso que acontece. O gigante é derrotado. Derrotado por quê? Porque a gente sabe o que a gente está fazendo, porque a gente tem a lâmina mais afiada, porque a gente tem o soldado mais habilidoso? Não, porque o Senhor está conosco e Ele é o Senhor do extraordinário. Mas enquanto um exército inteiro se negava a enfrentar o Golias, se escondia do problema, não tinha extraordinário, compreende? Nós precisamos ter coragem de confiar para alcançar uma vida extraordinária. Bom, no domingo nós decidimos que queríamos uma vida extraordinária. Hoje eu queria te direcionar para uma escolha que faz parte dessa coragem. A escolha é o amor. Então, minha proposta hoje para você é coragem para viver o extraordinário, escolha amar. Pensa junto comigo numa frase que a gente diz sempre. Você já disse assim, num dia bem difícil: eu odeio meu trabalho? Já falou isso aí? Já chegou em casa dizendo assim: que trabalho horrível, eu não quero mais trabalhar desse jeito. Imagina se você chegasse em casa dizendo: eu odeio o meu trabalho, e a solução fosse: pronto, você está desempregado. Resolveu o problema? Resolveu. Você não tem mais que lidar com aquele trabalho difícil. Imagina se você fosse dono da sua empresa, e aí um dia você dissesse assim: odeio minha barbearia, né, Antônio? Como que é? Odeio minha barbearia. Já pensou? Cheguei em casa: não quero mais esse negócio, só me dá problema. No dia seguinte, falido, fecha a empresa. Resolveu? Alguém pode dizer assim: não aguento mais os meus pais. Será que os filhos já se sentiram assim? Não aguento mais, só me proíbe, só diz não para mim, não aguento mais. Pronto, no dia seguinte órfão, resolveu o problema.
Alguém pode dizer assim: não aguento mais minha esposa. Não aguento mais meu esposo. No outro dia, viúva. Resolveu o problema. Alguém pode dizer: não aguento mais chuva. Essa semana, Senhor, a cidade não sabe mais quando chove, parece que a gente já tem pânico. A quantidade de trânsito na cidade, do nada, essa semana foi absurda. Você tinha que multiplicar por 3 o tempo para chegar nos lugares. Aí você diz assim: odeio chuva, não quero mais chuva, chuva é tão ruim, chuva destrói tudo. Tá bom, seca, nunca mais chove, você não consegue mais ter água nos reservatórios e nem na sua torneira. Problema resolvido. No momento em que a gente não tiver mais desafios, significa que nós não temos mais crescimento. O problema não é a chuva, é como nós lidamos com a chuva. O problema possivelmente não seja só o seu esposo ou esposa, seja resolver, entender, crescer junto. O problema possivelmente não seja o seu emprego, seja a sua postura diante do seu trabalho, mas sem problemas, sem crescimento, sem aprendizado, sem força. Dizem as más línguas, né? Eu não entendo isso, que as últimas gerações, isso é um papo só de quem não é delas, né? Daí é fácil, mas as últimas gerações não têm resiliência, né? Vem um problema, já desiste, já não quer enfrentar. Eu não sei disso, mas eu sei sobre força. Você não fica forte se você não sofrer. Os americanos têm uma expressão para isso: é no pain, no gain. Sem dor, sem ganho. Isso é pura verdade. Vai para a academia. Primeiro dia na academia, o professor lá vai dizer assim: não põe peso, só puxa a barrinha, nem peso. Chega em casa, parece que o seu braço caiu, parece que você não consegue mais caminhar. Por quê? Porque os seus músculos precisam se romper, lógico que microfissuras, para eles crescerem. Sem sofrimento, você fica fraco. Ah, como é difícil. Estamos numa época de formatura. Chegar no fim de uma jornada de estudos, concluir aí 9º ano, ensino médio, faculdade, pós-graduação, mestrado, doutorado, é sempre muito sofrimento. Chega no fim da jornada, para que valeu todo aquele sofrimento? Para você aprender alguma coisa. Uma vida extraordinária não é uma vida sem problemas, não é uma vida sem sofrimento, não é uma vida sem obstáculos, mas é uma vida de aprendizado e de boas escolhas diante dos problemas. Bom, nosso personagem favorito continua sendo Davi. E então eu quero fazer aqui um breve resumo do que acontece com Davi entre ele ter vencido Golias até a nossa história de hoje. Então, abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 18. A idade vai chegando lá no fundo, já está pequena para mim. Não olhe para trás. 18, versos 6 a 8. Então, na tela vai aparecendo os textos que você ia acompanhando. Davi ficou famoso, e não tinha como não ficar depois de derrotar Golias. Saul o chama de vez para ser seu escudeiro, e ele começa a participar das guerras como parte do exército. E aí, nas voltas das guerras, como relata o verso 6, o povo celebrava porque onde Davi ia tinha vitória. Verso 6: sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército, e voltando também Davi, de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do
rei Saul cantando e dançando, desculpa, com tambores, com júbilo, com instrumentos de música. Se alguém disser para você que o povo de Deus é triste e não toca instrumento, é porque não lê a Bíblia, tá? Eu não consigo encontrar uma vez que o povo está feliz e não tem uns instrumentos bem legais tocando. Não tem como. Verso 7. As mulheres se alegravam e cantavam alternadamente e diziam: Saul feriu os seus milhares. Saul tinha um problema de caráter. Ele era daquelas pessoas que precisava ser elogiado. Você precisa ser elogiado para fazer o que é certo? Tem gente que precisa de aplauso para dizer que você fez o que era para ter que ser feito. Então ele concluiu a meta no trabalho, ele precisa de uma festa. Meta é para ser alcançada. Alcançou a meta, não tem festa. Se passou da meta, aí você pode até achar que sim. Mas você foi um marido respeitoso. Eu preciso de aplauso. Não, é sua obrigação. Eu devolvi direitinho meus impostos. Sua obrigação. Saul era um desses que ele precisava de aplausos. E quando as mulheres cantaram Saul matou milhares, o seu ego se inflama. Precisava amarrar uma cordinha no pé de Saul para ele não sair flutuando de tão que ele se achava o rei bambambam. Vou ganhar a plaquinha de rei do ano. Mas em seguida, ainda no verso 7, porém Davi, cantavam as mulheres, os seus 10 milhares. E pronto, Saul ficava louco. Se Saul matou 1000, Davi 10 mil. Verso 8, então Saul se indignou muito, pois essas palavras lhe desagradaram em extremo. E disse: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade que lhe falta senão o reino. E daquele dia em diante Saul não via Davi com bons olhos. Sabe que pode voltar para o meu slide. Sabe que o que acontece com Saul é que ele fica completamente indignado, fica triste, fica bravo, ao ponto de nos versos 10 e 11 ele dizer assim. Lembra que no domingo eu disse que Davi ia até Saul para acalmá-lo, porque depois que Deus negou ele, ele tinha muitos momentos de irritabilidade. Ele ficava inconstante, ficava bravo, ficava nervoso, e só Davi tocando a harpa é que acalmava ele. A Bíblia até chama de que ele era tomado por um espírito mau. Bom, isso acontece de novo, várias vezes. E Davi, apesar de agora ser um guerreiro famoso, ele continua tocando a harpa para Saul. No verso 10, no dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa. E Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, trazia na mão uma lança, que arrojou, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele 2 vezes. Lá estava Saul com tanta raiva de Davi que agora ele tentava matar Davi. Tacou a lança por 2 vezes uma ocasião e mais uma depois. Mas, apesar disso tudo, Davi continuava ganhando tudo. Uma das estratégias de Saul, além de lançar uma lança para matar Davi, era colocá-lo na guerra, nas posições de guerra, onde era mais fácil morrer. Então, logo na primeira linha de batalha, antigamente, se considerava assim: vou colocar os soldados mais fraquinhos, porque ali logo a lança já bate, as flechas chegam, e esses aqui, se morrerem, não tem problema. E Saul colocava Davi lá, mas Davi voltava bem sucedido. Veja o verso 14. No verso 14, Davi lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor era com ele. Como você pode ser bem sucedido? Porque Davi era bonitão? Ele era, mas é por isso que ele era bem sucedido?
Porque Davi era muito bom em guerrear, ele era bom em guerrear, era por isso que ele era bem sucedido. Porque ele era muito inteligente, ele sabia muito bem como lidar com as situações, porque ele tocava harpa. Por que é que Davi era bem sucedido, diz a Bíblia? Porque o Senhor andava com ele. O extraordinário não vem da sua capacidade, vem da bênção divina para a nossa vida. Bom, a outra estratégia agora de Saul é casar Davi com uma das suas filhas. Então, primeiro ele promete a filha mais velha. Era uma promessa já para quem ganhasse de Golias, era uma recompensa. Quem ganhar do Golias vai casar com a minha filha. Mas Saul enrola Davi e não oferece um casamento. A filha mais velha, apesar de noivar com Davi, no meio do processo Saul faz ela se casar com outro cidadão, só para tentar humilhar Davi. Mas Ellen White, no Patriarca e Profetas, diz que nesse ínterim tinha uma mocinha, que é a filha mais nova de Saul. Davi frequentava o palácio, vivia no palácio. Ela olhou diz a Bíblia que Davi era ruivo. Então olhou para aquele ruivinho, bem diferente das pessoas da época, que eram bem mais morenas. Olhou aquele ruivinho, que a mulherada já gritava por ele quando voltava da guerra. E ela começou a gostar dele. E ela vai dizer assim: uma afeição a Davi por parte de Mical, a filha mais moça de Saul, proporcionou ao rei outra oportunidade para tramar contra o seu rival. A mão de Mical foi oferecida ao moço sob a condição de ser apresentada a prova de derrota e morticínio de certo número de seus adversários nacionais. Então, olha lá, Saul vê sua filhinha querida, a mais novinha, apaixonada por Davi. E ele olha para Mical e diz assim: vou dar um jeito de matar Davi através do casamento com a minha filha. Olha como ele estava mal. Você já teve um sogro assim? Que desastre. Sabe qual era a situação? Quando Davi soube que ia casar com Mical, ele se ajoelhou diante de Saul e disse: eu não mereço ser seu genro, você é o rei, que coisa maravilhosa. E aí Saul diz assim: e tem mais, você não vai precisar pagar um dote. Na época tinha que pagar um dote para a família da noiva. Não tem que pagar um dote. Davi diz: mas que bondade. Não, tudo por trás tem um planinho para matar Davi. Aí ele diz assim: não precisa de dote, só vai lá nos filisteus, mata 100 deles e traz um pedaço do corpo deles para eu saber que morreram 100 mesmo. Tá bom? Davi abre um sorrisão e diz: tá bom. Qual que era o plano? Ao tentar matar os filisteus sem o exército, sem o poderio todo, Saul diz: tomara que um filisteu mate Davi e resolve o meu problema. Davi reúne alguns dos seus amigos para essa tarefa, porque a esse ponto ele já tinha alguns homens que dariam a vida por ele. Eles vão lá, tinha que trazer prova de 100 mortes. Eles vão, matam 200 e trazem um pedacinho do corpo de 200 para Saul. E Saul fica frustrado porque Davi volta vitorioso de novo. Davi se casa com Mical. Lindo, maravilhoso. Mas quem não está feliz com isso? Saul. E agora Saul vai perseguir a Davi usando a sua filha. Vamos lá, verso 10. De novo, estava Davi tocando arco para Saul. Procurou Saul encravar a Davi na parede, porém ele se desviou do seu golpe, indo a lança ferir a parede. Então fugiu Davi e escapou. Então estava lá de novo Saul nervosinho, Davi tocando arco, ele taca de novo a lança, Davi desvia, pega na parede, e dessa vez ele diz: ficou sério o negócio. E ele sai correndo para sua casa, foge de Saul. Só que qual era o problema agora? Saul sabia onde Davi morava, na casa da sua filha. E Davi, ao fugir para casa, foge com um grupo de soldados correndo atrás dele. Quando ele chega em casa,
Mical tem uma ideia, ela amava o seu marido. O casamento deles vai ser bem conturbado. Uma época eles vão acabar se separando por influência de Saul. Depois Davi vai se casar com outras mulheres, vai ter várias esposas, mas a Bíblia diz que Mical nunca deixou de amar o seu esposo, mesmo diante de um monte de outras histórias que estão pela frente. Mas quando Davi chega em casa, Mical diz assim: foge pela janela. Davi foge pela janela. Soldados chegam em casa, Mical tem uma ideia. Ela tinha uma escultura em casa, ela põe a escultura na cama. Você já viu isso em filme? Cobre a escultura com a coberta, faz uma afofada no travesseiro, põe a roupa de Davi por cima daquela estátua, e quando os soldados chegam batendo na porta: nós vamos entrar, vamos arrombar, a gente vai matar Davi, Mical diz assim: não precisa ficar tenso, Davi está doente, ele está dormindo, ele está mal, deixa ele aqui, amanhã vocês voltam, prendem ele e faz o que quiser. Aí ela abre a frestinha da porta e lá está a estátua vestida de Davi. Ela engana os soldados vão embora. Achei eles meio inocentes, mas eles vão embora. Ela fecha a porta e Davi foge junto com aqueles seus amigos, e Saul começa uma perseguição, um exército atrás de Davi por todos os lugares onde Davi vai. Bom, veja que essa é só a introdução, porque a história de Davi é maravilhosa. A Bíblia escreve em tantos detalhes que eu acho que é por algum motivo, né? Agora começa sim a história do nosso sermão, porque na fuga Davi vai se esconder em algumas cavernas, vai se esconder em alguns vales, meio de florestas. Ele conhecia muito bem a região porque ele andava muito com as suas ovelhas, e nessa fuga ele tem uma decisão e ele faz uma escolha, que é o assunto de hoje. Lá no Salmo 54, Davi escreve o seguinte, provavelmente um salmo escrito durante essa fuga. Ele escreve o seguinte: violentos procuram tirar minha vida. E ele diz mais, ele diz: Senhor, quando é que você vai fazer justiça e vai colocar a vida deles nas minhas mãos? E esse encontro parece até uma resposta divina, porque lá em 1 Samuel, agora no capítulo 24, passado alguns capítulos para frente, verso 1, lembra do contexto: tendo Saul voltado de perseguir os filisteus, foi-lhe dito: eis que Davi está no deserto de En-Gedi. Então tinha uma região lá em Israel que tinha um vale com montanhas muito altas, com muitas cavernas feitas pela água da chuva, porque esse vale dava direto no Mar Morto. Daqui a pouco tem uma foto para vocês verem. Então, nesse vale chamado de deserto de En-Gedi, vale de En-Gedi, montanhas de En-Gedi, lá estava Davi escondido. E Saul, sabendo disso, ele vai perseguir. Tomou então, verso 2, Saul 3.000 homens escolhidos dentre todo Israel, e foi ao encalço de Davi e dos seus homens nas faldas das penhas das cabras monteses. Então, vocês sabem que tem lá a montanha, tem aquele lado íngreme da montanha, e eram lugares onde as cabras monteses conseguiam subir, e era aquela região onde estava Davi. Chegou a uns currais de ovelhas, verso 3, no caminho, onde havia uma caverna, e entrou nela Saul a aliviar o ventre. Ok, então a gente para aqui. Então tinha uma caverna nesse lugar, e aí, ainda bem que a Bíblia usa palavras bem gentis para descrever isso. Se não fosse, eu pulava. Tem certas coisas que eu pulo para não constranger. Mas você imagina que daí Saul está lá, né, andando a cavalo, camelo, sei lá o que, e 2.000 soldados,
E ele tem aquele momento do dia que ele precisa dar aquela aliviada no ventre. E aí ele pensa assim, 2.000 soldados me fazendo a guarda, não tem perigo. Não vou ficar aqui no meio desse povo, né? Eu preciso do meu cantinho. E aí ele viu uma caverna e disse assim, eu vou nessa caverna, privacidade total. E ele vai dentro dessa caverna. Só que nessa caverna ele não estava sozinho. Lá estava, nessa mesma caverna, Davi e os seus homens. Então vamos para o verso 3. Ora, Davi e os seus homens estavam assentados ao mais interior da mesma. Como que eu lendo essa história fiquei pensando, essa caverna deve ser meio longa. Ellen White traz um outro contexto. Quando você está num lugar com muito sol, lembrando que ele tinha uma área meio desértica, a sua pupila se contrai, né, para você conseguir enxergar num lugar muita luz. Aí você entra num lugar escuro, ela demora uns segundos para se acostumar com a luz. E provavelmente foi isso. Saul entrou e lá dentro já estava Davi e seus homens. Eu imagino que num silêncio, que viram ele entrar, porque o olho deles já estava acostumado, dava para ver que entrou e dava para reconhecer Saul. E eles ficaram assim, e foram grudadinhos para o fundo da caverna para não ser visto. Quando eles veem a cena, logicamente que Saul tirou sua roupa, espada, capacete, completamente desarmado. Os homens de Davi viram para Davi e diziam assim, Davi, é a resposta ao Salmo 54. Você não orou a Deus pedindo uma oportunidade do seu inimigo cair nas suas mãos? Deus acabou de te entregar a ele. E aqui tinha uma escolha. Eu já descrevi tudo que Saul fez de mal para Davi. Não deu vontade de dar uma esganadinha no Saul até agora? Não deu vontade de pôr o pé na frente para ver ele trupicar? Não dá um sentimento de que precisa fazer justiça? Ninguém vai parar esse cidadão? Saul é mau, Davi bonzinho. Davi ajuda, Saul tenta matar. Davi ajuda, Saul tenta matar. Davi casa com a filha, ele tenta matar. Finalmente, quando você lê a história, você diz assim, vai Davi, corta o pescoço dele e resolve o problema. Olho por olho, dente por dente. Mas é assim que Jesus ensinou a gente? Jesus ensinou a amar os inimigos? E alguém ainda, eu gostei da palavra hater do Arnaldo, alguém ainda meio hater, meio fora de si, pode dizer assim, não, o amor de Deus e a graça de Deus é assunto do Novo Testamento. Mas aqui está Davi, centenas de anos antes de Jesus nascer, e o que ele tem na sua mão? Uma escolha de amor. Para superar os seus inimigos, você deve usar a sua força? Você deve usar a sua vingança? Você deve usar a sua capacidade física para destruir os seus inimigos? Para os homens de Davi era, verso 4. Para os homens de Davi, então os homens de Davi lhe disseram, hoje é o dia do qual o Senhor te disse, eis que te entrego nas mãos do teu inimigo e far-lhe-ás o que bem te parecer. Levantou-se Davi e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. O restante da descrição diz que Davi ficou chateado de ter cortado a roupa do rei, pelo tamanho de respeito que ele tinha por aquele que tinha sido ungido por Deus. Ele corta um pedacinho da roupa de Saul. Isso foi espetacular, né? Porque imagina Davi chegando furtivamente, espada afiada,
corta um pedacinho da roupa, volta e fica esperando. Davi escolheu amar. Esse é o ponto. Davi escolheu praticar aquilo que ele tinha aprendido aos pés de Cristo. Ter coragem para viver de maneira extraordinária é escolher amar. E os resultados de escolher amar é mais vida extraordinária. E precisa de coragem para isso, porque qualquer pessoa medrosa ou pouco forte tentaria já matar Saul ali para resolver o seu problema. Mas não Davi. No verso 8 a 11, esse é o deserto de Engedi. Você pode ver que dá até para ver algumas cavernas nessa foto, que é atual, e lá no fundo o Mar Morto. Então você vê que ele tem uma vegetaçãozinha, mas bem montanhosa. Verso 8. No verso 7, Saul sai da caverna, tá bom? Então Saul, satisfeito lá com o que ele foi fazer, sai da caverna, se afasta da caverna, e longe da caverna agora, verso 8, também Davi se levantou e saindo da caverna gritou a Saul dizendo: ó rei, meu senhor. Veja que ele não usa de palavras ofensivas, não tem briga, discussão, porque Saul ainda era o seu rei, ainda era o seu sogro. Olhando Saul para trás, inclinou-se Davi e lhe fez reverência com o rosto em terra. Disse Davi a Saul: por que dás tu ouvido às palavras dos homens que te dizem: Davi procura fazer-te mal? Lembra que Saul é influenciável, e por essa fala fica claro que muitos não queriam, muitos políticos partidários não queriam Davi assumindo o reino, então ficavam cutucando Saul, que ouvia fofoquinha, murmuração, blá blá blá, conversinha furada nas costas de Davi. E eles, está vendo? São mentirosos, porque eu escolhi te respeitar e te amar. Verso 10: os teus próprios olhos viram hoje que o Senhor te pôs em minhas mãos nesta caverna. E alguns disseram para eu te matar, porém a minha mão te poupou, porque disse: não estenderei a mão contra o meu Senhor, pois é ungido de Deus. A escolha de Davi foi amar, foi poupar. A nossa escolha, quando é pelo amor, ela nos aponta para o extraordinário. Qual é a reação de Saul? Verso 16. Tendo Davi acabado de falar a Saul todas essas palavras, disse Saul: é isto a tua voz, meu filho Davi? E chorou Saul em voz alta. Disse a Davi: mais justo é do que eu, pois tu me recompensaste com o bem, e eu te paguei com o mal. Mostraste hoje que me fizeste bem, pois o Senhor me havia posto em tuas mãos, e tu não me mataste. Verso 20. Agora, pois, tenho certeza de que serás rei, e de que o reino de Israel há de ser firme na tua mão. Finalmente, aquele homem mau, violento, o inimigo maior de Davi. Quando a gente começa a ler a história, a gente acha que Golias é um problema, mas Saul é um problema maior. E quem sabe, se sair a parte 3 desse sermão, vocês vão descobrir que o problema no fim nem era Saul e nem Golias, mas diante do seu grande inimigo, ele poderia ter feito mal, poderia ter pagado mal com mal, mas no fim o resultado é um Saul de joelhos, chorando, dizendo: você me fez enxergar, você é um rei melhor do que eu. Olha como isso fez bem para o povo de Israel,
porque finalmente Davi tem agora o apoio do rei para substituir. Deus nos leva por caminhos difíceis, de um aprendizado profundo, com problemas sim, mas com uma vida maravilhosa, extraordinária, se tivermos coragem de andar com Ele. Eu não sei qual é o Golias da sua vida, eu não sei qual é o Saul da sua vida, eu não sei aonde estão os grandes obstáculos que você tem enfrentado, mas uma convicção eu tenho: para aqueles que escolherem o amor, e essa é uma decisão difícil, que precisa de coragem, Deus tem vitória, Deus tem felicidade, Deus tem salvação, Deus tem solução, e não é pouca, e não é fraca, e não é pequena, é extraordinária. Amém. Você quer tomar essa decisão? Quer ir nesse caminho? Nós vamos ouvir uma mensagem musical que nos dará tempo e oportunidade para refletirmos sobre esta vitória extraordinária que Deus pode nos dar. No fim, vou pedir uma bênção de Deus para cada um de nós hoje. O céu irá se abrir, sua glória reluzir, então a tua igreja vai subir. Será o dia mais maravilhoso da terra, o dia que todo teu povo espera. O céu irá se abrir, sua glória reluzir, então a tua igreja vai subir, cantando glórias, hosanas, aleluia, o nosso rei voltou. Glórias, hosanas, aleluia, o nosso rei voltou. Então com sua glória e majestade, Jesus virá entronizado entre os querubins. Entre os remidos, lavados em seu sangue, que venceram pelo poder da tua palavra, cantando glórias, hosanas, aleluia, o nosso rei voltou. Glórias, hosanas, aleluia, o nosso rei voltou. O nosso rei voltou. O nosso rei voltou. O nosso rei voltou.
bênção de Deus sobre a nossa vida. Senhor Pai que estás nos céus, obrigado porque nos deste tantas bênçãos, tantos milagres acontecem em nossa vida. Obrigado, Senhor, porque aqui nesta manhã abrimos a Tua palavra, nos inspiramos na vida de Davi e de como ele pôde escolher o amor mesmo diante de todas aquelas possibilidades de agir com violência, com força. Que nós possamos imitar este caminho, que a nossa escolha também seja o amor, seja o Teu perdão, a Tua misericórdia, a Tua graça. Que nossa vida possa ser marcada pela união, pela declaração de perdão, de amor e misericórdia entre nós. Que essa seja uma igreja que enxerga seu potencial, que vá à frente, que tem coragem para desafiar o comum e encontrar o extraordinário. É isso que nós te pedimos e muito mais agradecemos, pelo amor do nome de Jesus. Amém.